Fernando, mais um Dé nas Pistas está começando e comigo o grid está alinhado com Rafael Moreira. Vamos falar desse domingo de muita velocidade. E Emily Nalanda. Boa noite, audiência, e boa noite, meninos. Como o Rafael falou, foi um final de semana de muito automobilismo e nós vamos começar falando sobre a MotoGP. Ela que teve, a corrida na Catalunha, que foi repleta de quedas e que parece, também de competitividade, Rafa? Quem gostou muito disso foi a Ducati, porque a Ducati levou P1, P2 e P3 nessa corrida da Catalunha. Foi uma corrida muito disputada no início, Pecco Bagnaia, ele largou na frente, mas logo ele perdeu a posição para o Marc Marquez, que por sua vez também fez uma prova de recuperação que foi muito interessante. Pedro Acosta, da KTM, vinha fazendo também uma prova muito boa, só que na 14ª volta ele acabou caindo. Então a disputa ficou entre o Jorge Martin, que ficou liderando a prova por muitas voltas. Ele, que eu sempre falo, ele utiliza a moto da Ducati do ano passado, mas ainda assim ele deu um grande trabalho para o Pecco Bagnaia, que acabou nas últimas voltas recuperando a primeira posição e levou a corrida. Bom, e nesse domingo a gente teve provas históricas, uma tríade, se podemos dizer assim, Rafa? E eu vou começar falando logo da primeira que houve, que foi de manhã, o GP de Mônaco entregou a vitória do Leclerc. Finalmente, porque terceiro grande prêmio que Leclerc sai na pole position, mas sempre acontecia alguma coisa que fazia com que ele não sequer terminasse a prova, Então, para alegria do rei Albert, do príncipe Albert de Mônaco, finalmente o filho da casa conseguiu levar essa prova. Agora vamos combinar que a prova, a gente sabe do valor histórico que Mônaco tem, a gente sabe que é uma prova com muito glamour, com muita elegância, mas em termos de competitividade ela deixou a desejar, porque foi uma procissão. Exatamente, e inclusive nesse final de semana a gente bateu um recorde na Fórmula 1. Mônaco foi a única corrida na história da Fórmula 1 a qual as 10 primeiras posições foi as mesmas do grid de largada. Então, assim, não mudou nada, não teve ultrapassagem e essa é uma grande reclamação de quem assiste, esse GP. E os carros estão muito grandes hoje em dia, eles estão muito largos. Monte Carlo é um circuito muito estreito, então fica muito difícil os carros conseguirem ultrapassar, sem contar todo o problema aerodinâmico, de necessidade de TRS, os carros geram muita turbulência para o carro que vem atrás, então assim, fica muito difícil. E quem tentou não conseguiu, O caso do Checo Pérez, Magnussen... Que deu toda aquela confusão, todo aquele imbróglio, sorte do Carlos Sainz. Sorte dele que teve aquela bandeira vermelha. Exato. Mas saindo de Mônaco, indo para a Indy 500, que foi uma corrida sensacional. Essa sim. Uma prova de resistência. Conta aí pra gente, Rafa, o que é que aconteceu nessa prova? Eu acho que a Indy deu uma grande lição para a Fórmula 1, porque basta ver a relação da McLaren do segundo lugar que eles tiveram com o Oscar Piastri em Mônaco com o segundo lugar do Pedal Award na Indy. Isso porque a gente teve uma prova que a primeira metade foi muito picotada porque teve muitas bandeiras amarelas, Inclusive um grande alerta para a Honda, muitos motores da Honda falhando nessa corrida, mas por outro lado a gente teve uma segunda metade da prova muito disputada, inclusive com aquele final espetacular do Joseph Newgarden passando ali a Arrows, a McLaren Arrows do Pedal Award. Então assim, foi uma prova muito boa, Scott McLaughlin dominou a maior parte das voltas e assim, para quem gosta de velocidade foi um show de pilotagem, de prova, de entretenimento, realmente era o que o público queria ver. E já é o segundo ano que o Pato chega ali na beirada de ganhar a Indy e não consegue, Rafa? Assim como é o segundo ano consecutivo que o Newgarden leva, Então ele aí se sagrando como um dos grandes vencedores de todos os tempos da Indy 500. Teve algo espetacular também, Rafa, que foi um piloto correr as 500 milhas de Indianápolis e correr a Charlotte 600 da NASCAR, Quase que ele conseguia, É o famoso double duty, que é quando o piloto sai da Indy 500 e corre para Charlotte 600, que é na Carolina do Norte. O Kyle Larson, ele quase conseguia. Ele teve o grande azar de o clima mexer com essa possibilidade, porque correndo de helicóptero, ele tava se arrumando, cara. E a Indy atrasou por conta do clima e a Charlotte 600 teve que terminar mais cedo também por conta de fenômenos meteorológicos, mas ele tentou, realmente, ele quase conseguia pilotar, mas ainda assim foi uma corrida muito boa, a Charlotte 600 da NASCAR, que teve que terminar mais cedo, Então realmente foi uma prova, sempre muito emocionante as provas da NASCAR, muitas disputas, Vitória do Chris Bell, piloto da Toyota, pela Joe Gibbs Racing, então foi uma corrida muito bacana também. A Fórmula 1 tem que aprender uma lição com o automobilismo americano. Pois é, tem que aprender uma lição, mas assim, foi recheado, um final de semana recheado de provas muito boas e históricas. E é isso, foi dar a bandeirada final, eu me despeço de você, ouvinte, e claro, dos meus companheiros de bancada, foi um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima. O Dé nas Pistas vai voltar na segunda-feira, essa quinta-feira, desculpe, não vai ter programa da rádio, mas segunda-feira a gente está de volta para falar sobre as principais notícias do automobilismo. É isso, volto com você aí do estúdio e pilota daí, Fernando. Até mais!
Tchau.